Bom dia a todos vocês ouvintes que começam já a sua manhã escutando aqui o programa Light News. Obrigada a vocês pela escuta. Paulo Mendes Júnior é o primeiro convidado desta semana, na semana temática da interrupção do sono, é nosso tema com ele. Ele é médico otorrinolaringologista. Eu falei tão bonitinho antes. Otorrinolaringologista. Otorrino, melhor dizendo, né? Bom dia, doutor Paulo, bem-vindo ao programa. Bom dia, Maria. Bom dia, Renato. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. E Rafael também aqui conosco, fisioterapeuta e especialista em tratamento da apneia do sono. Rafael, bom dia, bem-vinda ao programa. Bom dia, Maria. Bom dia, pessoal. Você ronca? Você conhece alguém que ronca? Você já terminou um relacionamento em virtude do ronco, Fofolete? Esse é o nosso tema de hoje. Se você quiser comentar esse assunto, se você é daquelas pessoas que acorda com a sensação de estar mais cansado do que quando você acordou, esse é... Quando você acordou, não, quando você foi dormir, né? Esse é o nosso tema de hoje aqui no programa Light News. A apneia do sono, a interrupção do sono, o ronco. Esse é o nosso tema de hoje aqui no programa Light News. E você pode participar do programa, como sempre, você sabe, pelo 999777744. Está concorrendo a um sorteio, ao livro Contabilidade é um Grande Negócio, com um combo, tá? Podemos fazer combo? Acho que não, né? Porque senão a pessoa tem que buscar lá. Não precisa. Então, separado. Contabilidade é um Negócio, de Luiz Fernando Martins Alves, e também ao par de convites para a sessão VIP do IMAX Palladium. Essa sessão acontece agora, no dia 17 de março, no sábado, às 10 da manhã. É uma sessão especial que nós temos com a Transamérica Light e com a Conexão Transamérica Light. Oferecimento Escape 60, MGM Operadora, Gráfica Malires, Água da Serra, ainda Fórum Models. Rádio Transamérica Light é a tua rádio onde você estiver. E você concorre pelo 999777744. E eu vou maldizer você que me incluiu num grupo chamado Caverna do Dragão no WhatsApp. Eu quero que você morra, tá? Na sua caverna. E me tire desse grupo que eu não tenho nada a ver com isso. Todo dia vocês estão postando e eu não consigo sair. Enfim, começar do começo, né? Doutor Paulo, a apneia é algo que hoje se fala muito, né? Que seria o fato de você parar de respirar sem sentir. É isso, mais ou menos, né? Quase isso, Maria. Que é muito esquisito, né, doutor? Existe a apneia do sono. Qual é a apneia do sono? Nós paramos de respirar pelo menos 10 segundos naquele momento. Isso, geralmente, o paciente ele pode ter um número muito intenso. É considerado normal até 4 episódios por hora. Ou seja, qualquer pessoa pode parar de respirar um pouquinho? Pode, 4 episódios por hora. Tipo, você está sonhando que está mergulhando e daí você não. Isso é bem clássico, pode né? ser? Tá falando. Sério? Bem clássico, sim, claro. Você sente uma sensação sufocado, né? Essa é uma explicação bem interessante. Então, ele pode ter 4 episódios por hora. Acima disso, de 5 a 10, de 5 a 15 é um grau leve. De 15 a 30 é moderado e acima de 30 é grave, é severo. Já peguei, Maria, esse paciente com 80 episódios por hora. Às vezes acontece até mais. Espera aí, 80 por hora. Consideramos que uma hora tem 60 minutos, ele tem a cada minuto um episódio como mínimo? Sim, imagina isso toda noite, Maria. Toda semana, todo mês e por vários anos. Isso é visível para o companheiro que está ao lado? Certeza. É visível, é assustador, por sinal. Algumas, principalmente muito mulher vem pra gente, né? Geralmente o homem, que é muito mais comum em homem do que mulheres, as mulheres encaminham muitos pacientes. Então quando vem o paciente com a esposa, já é ronco, né? Da esposa da risadinha e fala que é. Daí geralmente é muito comum isso daí. A familiar perceber isso aí é assustador. Tem pacientes que demoram até 30 segundos para respirar. Imagina contar 30 segundos sem respirar à noite. Então, quando acorda, o paciente vem com aquela sensação de estar meio sufocado. E muitos pacientes também, quando está num grau muito intenso, realmente percebem isso. Como você falou, pode ser um sonho, um pesadelo, às vezes acorda mesmo com falta de ar intensa. Rafael. Uma outra coisa, a questão do ronco em si, se fosse só o roncar, não seria o problema, né? É só você mandar a pessoa para fora de casa, mandar ela morar numa kitnet, troca de quarto, começar a namorar a pessoa de novo, né? É verdade, né? E se separar e tá tudo certo, né? Não tem nada contra a pessoa, né? Não. Mas não é realmente o problema é a apneia, é essa parada respiratória durante a noite, sabe? E isso realmente, quem dorme, tanto faz, mulher, companheiro, companheira, eles se assustam mesmo, porque realmente a pessoa está parando de respirar. É uma situação muito desesperadora para os dois, né? Porque o ronco é mais incômodo para a pessoa ao lado.
fica aquela brincadeira, a gente tira sarro, o paciente fala que acorda roxo dos hematomas, tanto cotovelada recebeu à noite, né? Então é um mundo para pessoa ao lado, mas a apneia é para a pessoa realmente que está sofrendo com isso, né? Ela, por ter apneia, ela tem um esforço respiratório muito grande, ela acorda cansada, pode acordar irritada, sonolenta. É muito comum o paciente estar me esperando no consultório e estar sonolento ali. Então, outro risco principal é de acidentes, né, automobilísticos principalmente. Às vezes o paciente ele pode ter um acidente automobilístico pela falta de raciocínio também. Ou seja, ele pensa que dormiu a noite inteira, mas não dormiu. Porque uma coisa é você estar cansado porque você acordou no meio da noite várias vezes. Correto. Acorda, vai até o toalete muitas vezes, ou toma água, etc. Outra coisa é você, aspas, não ter acordado. E isso se deve à qualidade de sono menos... Na verdade, isso são os microdespertares, né? Então, assim, nem sempre ele vai se recordar desse... Ele acordou, realmente, mas ele no subconsciente dele, ele não vai recordar que ele realmente teve essas microparadas que a gente fala, sabe? Então, realmente ele vai acordar muito cansado. A gente até brinca, na verdade ele descansa durante o dia e sobrecarrega durante a noite. Então ele não tem aquele sono restaurador, mas nem sempre é lembrado desses microdespertares. Apneia do sono, ronco, esses são os nossos temas de hoje aqui no programa Light News pelo 999777744. Mas como também temos um otorrino e uma fisioterapeuta, vocês podem ampliar as perguntas sim, porque eu conheço meus ouvintes, né? Podem ampliar que com certeza eles saberão responder. Então pelo 999777744 você concorre ao nosso ingresso, ao par de ingressos para o IMAX Palladium, para a nossa sessão especial no próximo sábado. Não fale meu nome, já sei quem é um ouvinte que é muito habitual, porque meu marido vai me matar. Então tá, não vou falar. O doutor, também não vou falar o nome dele, excelente médico, indicou cirurgia de retirada do sininho da garganta. Meu marido fez e não adiantou nada. Em primeiro lugar, doutor, o sininho da garganta é a amígdala não é o sininho, o que são essas coisas? Legal. Então assim, o ronco e a apneia tem várias causas, né? Uma das causas é uma diminuição do espaço na região da garganta. Então, assim, é que eu tenho dificuldade de mostrar na rádio. Mas não tem problema, descreva. Use todo o seu dom de descrição e então, a gente vai entender. Vamos lá. A região da garganta, veja lá no fundo, você tem um sininho, como se fosse uma cortina. Aquele lá que aparece desenho animado balançando, certo? Pronto. O palato, e na pontinha dele, que faz como se fosse um sino mesmo de igreja, aquilo é a úvula, tá? Pera aí, igreja, não, igreja parece uma gota. Uma gota, vamos colocar uma gota, perfeito. Esse é úvula? Esse é úvula. É o sininho? É o sininho que as pessoas reclamam. Tá. Esse sininho, ele pode estar aumentado de tamanho, ou seja, ele pode descer. Ele descendo... Comprido. Comprido. Que feio, doutor. Não só comprido, como também ele pode ficar mais largo. Nossa Senhora. Pois é. E além disso... E eu que achava o meu sininho feio, ô Renato. Você vê, a gente só é feliz por comparação, tô achando ele lindo agora. Eu nunca olhei direito esse negócio de sininho. Eu olho direto, minha garganta dói direto, então eu sempre vejo. Manda aí, doutor. Então, o que acontece? Além do sininho, que é importante colocar, ao lado, como se fosse um véu da cortina, que é o palato mole. Tá? Então, o paciente pode ter as duas coisas aumentadas, hipertrofiadas. Então, esse tal de palato atrás? Isso. Daí, se tiver mais aumentado por vários fatores, um dos fatores é aumento de peso. Outro fator também é relacionado a respirar pela boca. Quanto mais você respira pela boca, forma um atrito na região, isso vai aumentar de tamanho. Doutor, e o goró? Porque muita gente fala, eu só ronco quando bebo. Legal. E eu não sei se é papo de bêbado, papo de gente que ronca ou se tem alguma coisa a ver. Perfeito. Então, isso daí não vai aumentar o tamanho, mas vai relaxar a musculatura, consequentemente isso vai cair. Então, sono de bêbado é o sono do inocente, né? Ele não sabe que atrapalhou a família inteira, né? Que encheu o saco a noite inteira e ele dorme bem, é mas isso? De modo ele sabe, né? Ele sente aquele cheiro, aquele bafo, né? Ou ele apanhou, ele aparece com o olho roxo, não sabe de onde, né? Sim. Mas enfim, então bêbado realmente ronca mais, é isso? Ronca, porque o álcool, ele relaxa a musculatura e consequentemente essa estrutura que nós conversamos, ela vai diminuir o espaço para respirar. Então, o que é o ronco? Vamos voltar, o que é o ronco? O ronco é a vibração do ar... Estou descrevendo, desculpa. Claro, é a vibração do ar nas estruturas, principalmente da garganta. Esse é o ronco, é a vibração. Então, quanto menor tiver esse espaço, mais ronco ele vai ter.
Tem a ver com respirar pelo nariz e respirar pela boca? Também tem, mas tem muitos pacientes que roncam respirando pelo nariz. Eles conseguem incomodar de qualquer jeito. Claro, Entendi. mas concordo com você. Um dos principais fatores é respirar pela boca, né? Imagina o bêbado, então, de boca aberta, babando, e por isso Ou- que ele também ronca, é isso? Gordinho, Que com o nojento. pescoço curto. Então, Gastou tem um monte de várias- grana em cerveja Sim. que não podia, certo? Sim. Só porque a caixinha de 6 estava barata no mercado. Acorda Tô com entendendo. algumas coisas. Certo. Aham, passou no posto. Sim. Tá. Então o que acontece, voltando, né? Aquele palato, o palato e a úvula, o sininho estão aumentados, infelizmente vai ter uma diminuição do espaço para respirar. E o paciente vai vibrar mais aquilo lá e pode ser um indicativo para roncar e ter apneia. Então a cirurgia do palato, da úvula ou só do sininho é também indicada, é um dos tratamentos. Um dos tratamentos, ou seja, se há uma, digamos, uma alteração morfológica, como nesse caso, está Anatomicamente. maior, Uhum. aí a gente faz essa... Legal. Complementando, nós temos a amígdala. A amígdala é aquela glândula que fica lá do lado, lá dentro da garganta, do lado do sininho. A amígdala você não enxerga. Enxerga? também. É aquilo que tiravam, quando eu era pequena, todo mundo tirava. Ainda tira, amígdala. Ainda tira? Então, mas isso que eu menos que queria antigamente, comentar. né? Então, tem que ser, qualquer cirurgia, Maria, tem que ter indicação. Se você tiver indicação e o paciente tiver sintomas com isso e não tiver um tratamento clínico, você pode ser retirado. Então, isso que eu comentar, às vezes o paciente tem uma amígdala tão grande que isso infelizmente pode prejudicar. Imagina uma pessoa ter duas bolas de beisebol na garganta. E quando deita, alguém estiver vendo a gente no vídeo, né? Quando alguém deita, tampa a respiração e com certeza vai ser um indicativo de ronco. Isso é muito comum em criança, tá, Maria? Tá? Não esquecemos que crianças certo. roncam também, crianças podem ter apneia. Infelizmente, para a criança, prejudica muito sua qualidade de vida, o crescimento, a alteração da anatomia dentária, do rostinho, ela pode não crescer toda a sua estrutura mesmo. Então, o ronco junto é um dos motivos, é a hipertrofia, o aumento da amígdala e da adenóide, que é aquela carne esponjosa que as pessoas comentam. Doutor Paulo, então, uma pessoa que tem essa alteração dita morfológica roncará sempre, só para a família desconfiar de alguma coisa, quem estiver nos ouvindo, ronca sempre? Ou quase sempre, é isso? Quase sempre, vamos colocar assim, Tá. porque sempre é uma palavra tão difícil para a medicina. Quase sempre. Quase sempre. E a posição, Rafael? Muitas pessoas dizem, eu só ronco quando eu tô de barriga pra... A gente ouve cada coisa nessa vida, né? Só ronco quando eu durmo torto no sofá. Só ronco quando eu durmo com 2 travesseiros. A posição tem alguma coisa a ver com ronco mesmo? Sim, tem. A gente fala o decúbito dorsal, que é a barriga para cima, vai facilitar também. A questão da gravidade, como o doutor falou, né? Então, o decúbito dorsal de barriga para cima vai ajudar a realmente a comprimir mais ainda a garganta, né? A dificultar essa passagem do ar mesmo. Mas tem gente que ronca até de cabeça para baixo, de lado. Ou seja, não adianta, né? independente, Certo. Mas de barriga para cima facilita mais. É porque acontece, ainda mais o paciente, Maria, tiver aquela barriguinha um pouco mais avantajada, né? Tipo, um pouco mais gordinho. Por que chamar gordo de gordinho e barriga de barriguinha, doutor? Tá bom, vamos colocar A gente é tão barrigudo, bonzinho, então. né? Não é verdade? Hoje somos politicamente correto, Exatamente, né? uma pessoa que tenha, por Isso. exemplo, uma... Protuberância abdominal. Sim, ou também que tenha uma cintura, como é que chama assim? Não, Circunferência circunferência abdominal avantajada, pronto, isso. Então, se o paciente estiver dormindo de barriga para cima, aquela barriga vai piorar, vai dificultar o diafragma a fazer a parte respiratória. Então, o paciente vai ter mais ronco. E lembrando, quando a gente ronca, quando a gente engorda, a gente não engorda só para fora, a gente engorda para dentro. Os espaços ficam menores para a gente respirar também. Isso é um dos fatores, infelizmente, Maria, antigamente não era muito uma das opções de causa para criança, tá? Mas hoje eu pego muito no consultório crianças que estão gordinhas, que estão com sobrepeso, que estão obesas. Então eu falo para a mãe, olha mãe, a tua criança tem indicação de cirurgia de amígdala e adenoide, é feito exames, pode tentar dar uma medicação, mas olha, se ela não emagrecer, infelizmente, talvez o tratamento cirúrgico não resolva. Então eu tenho que explicar muito bem isso para a mãe, senão a mãe não entende. E além esse é um outro assunto, mas o aumento de peso em criança altera toda a parte hormonal da criança, né? Ela pode ter uma puberdade antecipada, prejudicar o joelho e outras coisas, mas infelizmente pode prejudicar bastante a criança. Pois é, eu acho que nós vivemos tempos, né, em que as pessoas cometem suicídio assistido por elas mesmas, né, na sua alimentação. Aquela máxima que é melhor descascar do que abrir uma embalagem, se ela fosse um pouco mais respeitada, pelo menos com as crianças, certamente não implicaria em tanta obesidade, não é, doutor? Sim, verdade. É porque é muito fácil, como você falou, abrir, né?
Hoje a parte industrializada, infelizmente, traz uma comodidade para a gente de tempo, de várias coisas, mas também traz um prejuízo muito grande, né? Tem muito sal, tem muito açúcar. Até eu falo que tem muitas crianças que vem no consultório Tomando suquinho. tomam suquinho, ou salgadinho. né? Eu falo, mãe, isso não é suco, né? Você tá dando um açúcar pintado com tinta, né? Isso não é. Então essa orientação tem que ser frisada também para todo mundo, né? O peso, infelizmente, tanto para criança quanto para adulto, também acontece. E sabia, Maria, só para aproveitando, a estatística qual que é do ronco, né? Nas pessoas adultas, um terço da população ronca. Então nós estamos em 4 aqui, com certeza um de nós ronca, tá? E eu não ronco, a esposa não reclama. Eu não sou também. Ih, agora sobrou pra Renata e pra Rafael, hein? Eu acho que eu A briga lá em casa é grande. Ah lá, viu? Ah lá, viu? Falei? De 4 apareceu. Achamos a Renata. Bom, ronco muito, diz um ouvinte que não se identifica, uma ouvinte, tá? Já fiz 4 cirurgias de desvio de septo e nada mudou. Só respiro pela boca. O que posso fazer, pois sofro muito com isso? Desvio de septo não foi citado pelo doutor como uma causa. Perfeito. Eles chamam de carne esponjosa também, não sei o que é isso. Vamos, me lá. conta. De Vamos lá, nariz, deixa eu muita gente ver. fala. Operou a carne esponjosa. Então, assim, a carne esponjosa é um termo leigo. Total, eu já Que a percebi gente- porque ele é muito feio mesmo, mas enfim. E sabia que tem variações, né? Você que tem uma descendência espanhola, que a gente vem com carne espanhola, tá? Pra mim. Minha ascendência espanhola, como é que é? Tem paciente que vem assim, ó, doutor Paulo, eu tô com uma carne espanhola aqui. Uma carne espanhola? É, Nossa isso tem umas Senhora. variações. Não, mas eu não estava em cima de ninguém no momento, pode ter certeza, mas enfim. Então é assim, a carne esponjosa, vamos dividir em classes. Em crianças, o mais comum de ser, quando o paciente fala pra gente, é a adenoide, que é uma carninha que tem lá atrás do nariz, que infelizmente dificulta a respiração em crianças. Eu só consigo ter o diagnóstico com um exame chamado endoscopia nasal. A gente coloca uma câmera no consultório mesmo, anestesia local, coloca dentro do nariz e vê o nariz lá por dentro, a gente consegue mostrar para a mãe na TV. Ou pelo raio-x. Essa é a carne esponjosa em crianças. Em adultos pode ser também a hipertrofia de corneto. Corneto eu tenho, a Rafael tem, a Maria tem, os ouvidos têm. Não é o sorvete. Não. Que eles aumentam de tamanho, geralmente para um paciente que tem um quadro alérgico associado, uma rinite. Porque a pessoa, claro, e às vezes tem muita pilosidade também no nariz em virtude disso também, Isso. né? Acaba aumentando, né? Isso, daí acontece. Daí aumentando esses cornetos que devem existir, que às vezes o paciente quer tirar, não deve, porque ele não vai ter uma dificuldade respiratória rebote, tá? E vai diminuir o olfato também. Então, se tiver aumentado, isso pode ser um motivo também para a cirurgia, para o ronco, a dificuldade respiratória. Outros fatores como a carne esponjosa não é tão comum em adultos, que é adenoide. O adulto não é tão comum ter adenoide. E Mas, outro desculpe, o adulto não é comum. Então, se não tivesse operado quando fosse criança, quando fosse adulto, já não teria mais? pode sumir na fase de crescimento, sim. Entendi. Pode sumir. Tá. Mas é aquilo, eu gosto de fazer uma ótima pergunta do paciente, mas doutor Paulo, se vai sumir, eu devo operar quando criança, mas saiba que a criança, principalmente a gente opera a criança de 2 aninhos, né, quando tem indicação. Ela está sofrendo naquele momento, está prejudicando a sua morfologia do teu rostinho, ela pode pagar depois dentista lá na frente, vai ter todos os seus contrapontos, né? Também ela vai ter uma qualidade de escolinha menor, vai crescer menos. Vai ficar então, mais doente, claro, muitas vai vezes. ter muito mais infecções também. Então não é uma coisa ou uma outra. Mas você perguntou realmente, numa fase de crescimento pode sumir. A adenoide pode sumir. E outro fator que pode ser a carne esponjosa são pólipos nasais, tá? Já ouvi falar de pessoas que tiram pólipos, mas os pólipos voltam às vezes. Pode voltar. Isso pode já ouvi voltar. falar também. Isso é difícil de prever para você, Maria, se vai voltar ou não. Mas a gente tem visto paciente alérgico pode ter uma facilidade maior de voltar. Não é certeza isso, mas pode sim. Então o paciente, resumindo, essa paciente que ela fez 4 cirurgias, tem que ver certinho como que está a parte alérgica dela. Então é importante fazer a investigação de exame de alergia, se tem algum componente alérgico ela pode utilizar medicamentos com isso. Também ver se ela não tem uma parte estrutural também, ou seja, o queixo também, Maria, pode ser um dos fatores. Se o paciente que tem uma retrognatia, ou seja, o queixo está para trás. Como se fosse o Noel Rosa. Perfeito. O agnata, ótimo, né? Excelente, excelente. Então, o paciente tendo a agnatia ou a retrognatia, né, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer toda essa estrutura para trás, ou seja, a consequentemente língua... também pode... Isso, daí a língua também vai atrapalhar a passagem do ar nessa região. Então é importante, às vezes, uma avaliação do dentista que é especialista em ronco e apneia. E daqui a pouco, Rafael, eu quero saber o que faz um fisioterapeuta do ronco e da apneia, mas depois do intervalo, porque a gente ainda tem notícias agora. Nosso entrevistado de hoje é Paulo Mendes Júnior, médico otorrinolaringologista, e também Rafael Vale, fisioterapeuta. Tem muita participação de ouvintes, mas eu perguntava a Rafael antes do intervalo o que faz exatamente a fisioterapia do sono.
Então, Maria, eu fiquei bem feliz a gente tá tendo essa conversa hoje, porque essa semana é a Semana do Sono. Então, é a semana em território nacional. Então, de segunda-feira, do dia 11, na verdade, desde ontem até o próximo domingo, a gente comemora aí a Semana do Sono, que a gente está levando mais informações à população sobre essa parte que requer muita atenção, que é o sono. A questão da fisioterapia. Então, depois disso tudo que o doutor deu, uma breve, né, porque tem muita coisa ainda, a parte da anatomia, Certo. a parte da sintomatologia. O que o paciente precisa fazer? Então, além do ronco, né, que a gente brinca bastante, mas se o paciente realmente acorda cansado, tem a questão do acompanhante ou da acompanhante relatar que ele está parando durante a noite a respiração, ele deve procurar um médico, de preferência um especialista. Caso não tenha essa na cidade ou próximo, vá a um clínico geral. Não precisa ser um otorrino, claro, de preferência que fosse um otorrino, um neurologista, mas caso não tenha, pode ser um clínico geral e esse médico vai solicitar a polissonografia. O que é a polissonografia? A gente vai entrar agora mais na parte do sono mesmo. Nesse exame, que é o que o Dr. Paulo comentou, a gente consegue detectar se o paciente sofre ou não de alguma apneia do sono e qual é o grau dessa apneia. E você vai num lugar e dorme nesse lugar, é isso? Mesmo. E me conte uma coisa, se a gente às vezes já não dorme direito quando está sozinho, como é que a gente consegue dormir com tantos aparelhos ao redor? Como é que funciona isso? Não é fácil, sabe, Maria? Tem muitos pacientes que tiram de letra. Você vai de pijaminha, tudo? Vão de O próprio travesseiro de Leva casa, um travesseirinho, eu levo o urso, pode levar o que quiser. Perfeito. Realmente, isso é uma das maiores queixas dos pacientes. Eles não se sentem confortáveis, tem muito fio neles, porque assim, é um exame muito completo. É um exame ótimo, assim, porque a saturação de oxigênio, questão de a parte neurológica, então assim, é um ótimo exame. A pessoa vai lá à noite e dorme. Realiza lá o exame durante a noite. Só que realmente é desconfortável, sabe? O paciente reclama, não é minha cama, aqueles fios, não consegui me mexer. Mas tem paciente que deitou, dormiu. Ronca, que é uma beleza. Bem assim, Maria. E daí nesse exame a gente consegue detectar qual é o grau dessa apneia. Então, como o doutor falou, existem três classificações. A leve, a moderada e a grave. De moderada a grave, o tratamento ouro, que a gente chama, é o equipamento CPAP. O que é esse CPAP? O CPAP, ele é um equipamento pressórico. Ele vai mandar uma pressão contínua para que essa garganta desse paciente não feche. Então, como é que é a aparência dele? Ele é assim, como a gente estava comentando até no intervalo, antigamente o paciente pensava, é uma coisa gigante, aquela máscara. Eu fiquei imaginando que é um balão de oxigênio, um tubo e uma máscara, é isso? Não, nossa, ele tem o aspecto de um radinho, digamos assim, e cada vez está diminuindo. É minúsculo, e você coloca o quê? Na mesa de cabeceira? Isso, a gente recomenda que ele fique ao lado do paciente. Tá. E ele tem o quê? Tem um tubinho e você põe uma máscara? Isso mesmo. Tá. Então, o que é pressórico? Vamos entender. O CPAP, o que ele é? É uma pressão positiva que a gente fala. Então, ele vai filtrar o ar ambiente do paciente e vai mandar, por exemplo, a apneia nada mais é o fechamento da garganta. Então, o CPAP vai fazer com que a garganta do paciente fique aberta a noite inteira. Mas ele precisa fazer o exame da polissonografia. Para ver se esse é o tipo do problema que é curado com CPAP. Uhum. Curado não, né? Cujos sintomas são mitigados, sim, certo? Sim. E depois disso, assim, existem dois tipos de exames da polissono. A gente fala primeiro a polissonografia basal, que é detectado se ele tem ou não alguma apneia do sono. Se detectado de moderada a grave, ele tem que voltar lá no exame da polissonografia e dormir com um CPAP, lá no exame da polissonografia. Ah, claro, para ver se isso realmente afeta ou não a apneia, porque pode ser que a pessoa ronque menos, mas continue acordando, é isso? Não, na verdade eles fazem daí o uso do CPAP lá na polissonografia para a gente saber qual é a pressão ajustada no equipamento. Desculpe, não para saber se a apneia melhora. Ela melhora indicado, mesmo. indicado, já é indicado, não tem nenhuma dúvida, é referente realmente à pressão, à calibragem desse equipamento. Aí onde entra a fisioterapia? A fisioterapia agora faz todo o tratamento, toda a adaptação e todo o acompanhamento desse paciente. Que usa o CPAP. Que usa o CPAP. Porque assim, muitos pacientes acabam comprando pela internet o equipamento.
Claro, é bem mais barato, é bem mais cômodo, porém, ele não vai saber usar. Querendo ou não, requer uma adaptação, requer um acompanhamento. A máscara, o ajuste da máscara, essa pressão inicial que é feita lá na polissonografia, como a gente fala, ela é inicial, então ela pode modificar durante o tratamento. Assim como ela pode aumentar, como ela pode diminuir. Então, assim, requer alguém responsável por essa área. Esse acompanhamento é imprescindível para o bom tratamento, porque muitos pacientes compram e deixam de lado, porque eles não sabem usar, acabam falando até mal de CEPAP por falta de conhecimento e acabam não realizando, fazendo uso. Então, temos muitas participações de ouvintes e vou ler algumas delas para a resposta de vocês. Meu marido ronca quando bebe e dorme de barriga para cima. Isso é mais comum para quem está acima do peso, assim como meu marido? Já foi respondido, mas pode responder, doutor, porque às vezes as pessoas estão passando. Não necessariamente do peso. O álcool, por si só, relaxa toda a musculatura e pode favorecer. Só para te dar umas dicas, entre aspas, caseiras, pode ser, Maria? Certo, claro. Então, assim, quando a barriga para de beber, por exemplo. Claro, ajuda, isso né? é o principal, Isso é bem por vários caseiro, outros fatores, né? Mas assim, é diferente eu explicar isso aí, mas é bem importante. É um tipo de tratamento, principalmente a apneia leve e quando é barriga para cima, triângulo dorsal, que é de barriga para cima. Você pode colocar, fazer um pequeno bolso no pijama, na parte do pijama da camiseta atrás, pequeno bolso e colocar uma bolinha, tá? Uma bolinha mais dura, usa uma bolinha de tênis. Na lombar. Isso. Claro, aí mas você vira, não se incomoda lombar. e você não vira. Isso, mas nas costas, isso mesmo. Você pode fazer isso. Isso é bem fácil, barato, só claro, tem indicativo. Então, geralmente é um ronco leve, geralmente não ter apneia e também é barato, né? Você pode fazer, então você costura um bolso ou você faz Perfeito. então como se fosse um cinto com uma bola, só que a bolinha não seja tão molinha, porque daí acontece, o paciente vai deitar e vai afundar. Certo. Então, por exemplo, uma bolinha de tênis, por exemplo, você faz isso, então o paciente vai deitar do dorsal, ou seja, barriga para cima, vai se incomodar, ninguém precisa acordar, ele vai se virar. Então isso é importante. Outra coisa também, orientá-lo também a deitar de que jeito? Então é melhor de lado, tá? Se possível, colocar um travesseiro no meio das pernas, dobradinhas, Que tá? nem grávida. Isso, perfeito. E colocar o braço para frente, para deixar toda a parte pulmonar exposta, para facilitar também a sua... Peraí, Vamos lá. desculpa. Tá. De lado, com o travesseiro dobrado no meio, entendi. Ok. O braço onde é que fica, doutor? Tá, Desculpa, então, é muita geralmente- informação. Ok, então, perfeito. Ah. Olha o braço que está para cima. O braço que tá pra cima, Perfeito. certo? Tá. O braço para cima você pode colocar, geralmente coloca em cima do seu corpo, certo? Certo. Tá. Do lado Então caído, joga tá. esse braço mais próximo ao teu rosto, ao colchão, vamos colocar, ao colchão. Pra frente, entendi. Isso. Tá. O que acontece? Você está vendo agora que o teu braço não está mais em cima do teu corpo. Então Certo. você deixou aquela parte do tórax exposto, isso vai favorecer também a tua respiração. Isso é uma dica bem simples, como eu falei, pode falar caseira. Outra coisa também, aproveitando, como nós falamos anteriormente, um bloco anterior sobre o palato, a úvula, também tem uma fisioterapia ou então uma fonoaudiologia para fazer exercícios da musculatura. E você faz academia, fica fortinha na parte muscular de braços e pernas, pode fazer isso também para o palato, aquela região, aquela musculatura lá da garganta. Então, se fazer esses exercícios também ajuda, ele vai não deixar relaxada essa musculatura e, consequentemente, vai diminuir o ronco e possivelmente a apneia se estiver leve. Mas lembrando também que é só para aqueles Leve. casos de apneia leve. Claro, compreendo, E- porque esse caso, digamos, com esse fortalecimento, esse Sim. pequeno fortalecimento, já teríamos aquele pequeno relaxamento também resolvido. O ronco Isso pode ser, se não mesmo. ter uma apneia, mas é uma possibilidade também. E daí também entra na parte da apneia leve aquelas placas intraorais também que facilitam daí essa parte Ah, da... é verdade, já ouvi falar dessas. O O dentista que elas faz. fazem? O que elas Dentista. fazem, essas Na placas? verdade, como é para apneia leve, ela vai jogar um pouco a mandíbula do paciente para frente. Então, vai liberar o espaço para ele respirar. Tirar o gratismo, então. Não sei se vocês já viram, vamos fazer uma analogia que é mais comum, a plaquinha do bruxismo. Certo. Você coloca geralmente em cima, né? Então essa plaquinha para o ronco de aparelho intraoral, quem confecciona é um dentista especialista na área do ronco e da apneia, ele vai colocar em cima e embaixo, nas duas arcadas dentárias, e elas vão estar conectadas. Então, além disso, a parte inferior da plaquinha, ela é um pouquinho mais para frente, para isso que a Fária falou, para colocar toda a mandíbula para frente. Lembrando, se você colocar a mandíbula para lá atrás, quando nós falamos do Neo Rosa, vai jogar toda a língua para trás, vai favorecer também o ronco.
Ronco muito. Meu ex-marido disse que ficava vários minutos sem respirar. A causa disso pode ser porque estou acima do peso? Pergunta a Rose. Pode? Pode, além tem que também avaliar a parte respiratória, avaliar a parte comportamental, também é importante, não comer muito à noite. Se comendo muito à noite, você fica com o estômago cheio e, consequentemente, vai favorecer também a dificultar o diafragma respirar. E também pode provocar o refluxo, tá? O refluxo gastroesofágico, aquele ácido que sai do estômago, vai no esôfago e para a garganta. Isso também pode provocar também episódios de apneia e de ronco também. Então, essa paciente precisa procurar um médico, porque ela não é possível a indicação para apneia do sono. Rafael, gostaria de fazer uma pergunta à fisioterapeuta. Existe alguma técnica para acabar com o hábito de respiração oral, ou pelo menos durante o sono? Ah, legal. Então, assim, quem sofre de ronco, quem tem apneia, normalmente tem essa respiração bucal que a gente fala, né? Então, assim, realizando o uso do equipamento, a gente força a respiração nasal. Porque o que acontece? Quando o CPAP é ligado, a pessoa realmente é um reflexo, ela acaba fechando a boca. Mas é claro que tem alguns pacientes que têm uma obstrução muito grave na via aérea deles. Então, a questão do nariz, esse desvio de septo que a gente falou, e o paciente não tem indicação de cirurgia, a gente vê que ele realmente tem uma obstrução muito grave via nariz. Então, o que a gente fala? A gente orienta já a máscara oronasal, que daí pega nariz e boca. Porém, para fazer o uso realmente, só usando o CPAP, a pessoa acaba fechando a boca realmente. E voltando à cirurgia de septo, porque lembra, doutor, que uma pessoa falou que já sido operado 4 vezes, tem outra pessoa que pergunta o seguinte: devemos explicar que como o programa tem tanto tempo de duração, algumas pessoas não pegaram o começo da entrevista, né? Meu marido fez a cirurgia de desvio de septo, mas terá que repetir. Pergunta, realmente o desvio de septo e por que isso acontece? Então, é difícil te responder, porque não estou avaliando teu esposo, infelizmente, mas assim, o desvio de septo é uma das causas realmente da obstrução nasal e, consequentemente, o paciente esperar pela boca e favorecer o ronco. Daí, o ter voltado é difícil de avaliar, que pode às vezes voltar geralmente após um trauma, né? Mas o paciente fez a cirurgia, às vezes ele fez uma idade muito novinha também, já feita em criança, nossa fase de crescimento pode voltar. Então é importante avaliar e ver outras comportamentais, ver a parte da boca que é importante. Então uma dica bem legal, Maria, para o paciente pode fazer em casa, olhar no espelho, abre a boca o máximo possível, tá? Veja se você consegue olhar toda aquela estrutura que nós conversamos, que é o pálado, aquele véu, o sininho, que é a úvula, e as amidas. Se você consegue ver, já é um bom presságio para você. Se você não vê, ou seja, a tua língua é muito grande e ela é muito alta, você não vê, infelizmente, vai se dificultar, você vai ter mais chance de ter ronco e apneia. Isso daí é bem interessante, é uma Malaparte, né? Uma classificação que nós conseguimos avaliar também. Eu sofro de paralisia do sono, diz a Carol, e acordo extremamente cansada quando isso acontece. Pode ter relação com a apneia? Paralisia do sono? Infelizmente isso é traumático, tá? É importante fazer geralmente é uma parte neurológica, né? É importante conversar com o neurologista para ele fazer uma avaliação, mas na polissonografia, que é o exame que a Rafael comentou, ela consegue fazer todas as avaliações, incluindo também a síndrome das pernas inquietas. O paciente acorda cansado, né? E também você consegue ver se o sono dela é reparador, se ela consegue chegar no estágio REM, que é aquela estágio que é o reparador, que a gente consegue estar sonhando naquele momento, que os olhos ficam vibrando, né, se mexendo toda hora. Só uma coisinha que eu queria aproveitar, como o Rafael falou, às vezes é fácil você adquirir CPAP sem indicação médica, comprando às vezes fora pela internet. Você sabia também, o CPAP por si só também pode dar algumas complicações, né? Geralmente o paciente que não tiver uma boa orientação, ele pode comprar esses CPAPs não bem indicados para ele e ter principalmente a parte nasal incomodar bastante. Então ele pode ter sangramento nasal, ele pode ressecar o nariz, isso vai dificultar também a sua adaptação. Então, tendo uma orientação de um médico, um terapeuta que seja especialista na área, ele vai poder indicar um CPAP adequado para ele, também com aqueles umidificadores que vai ajudar também, né, a toda a parte da cânula também, para ajudar o paciente a ter um conforto por um usado. Né? Bom, digamos, a polissonografia certamente deve ser um exame coberto por alguns convênios. O aparelho, contudo, não é coberto, tem que ser, o custo é absorvido pela própria pessoa, é isso? Isso mesmo. Os equipamentos, eles são importados, até hoje nenhum é feito aqui no Brasil. Então, fica a dica. Fica a dica para quem vai para fora aí.
Não fica a dica para fabricarem aqui, né? Ah, também, né? Para empresário, né? Outra coisa, assim, importante, a gente faz a locação do equipamento, tá? Então, assim, às vezes o paciente pensa, mas será que eu vou me adaptar? Que eles ficam com receio, realmente. E é normal. Então, a gente tem essa opção da locação. Então, assim, o paciente pode vir locar comigo por um mês, a gente vai acompanhar, tem a tecnologia agora desses equipamentos, a gente consegue ter esse acompanhamento remoto do paciente. Então, ele não precisa vir até o meu consultório. Eu tenho o CPAP dele cadastrado no meu programa. Entendi. Você vê eu consigo acompanhar. Então, ele não pode mentir para mim, porque eu vejo se ele usou ou não usou. Se ele dormiu. Quantas horas ele dormiu. Se ele teve se ele bebeu, não, né? Isso ajuda, eu não consigo. Né? Se ele teve apneia ou não. Se está tendo vazamento de ar da máscara. Então, assim, hoje está muito fácil. Facilitou muito tanto para o profissional quanto para o paciente. Então tem a opção da locação. E ele é portátil, né, Marita? Você vai viajar, você pode levá-lo em viagem normalmente, bem tranquilo também. Isso facilita muito a vida da pessoa. A qualidade da vida da pessoa é absurda após a orientações. Uma coisa importante também na locação é geralmente aquele paciente que a gente consegue ver, principalmente uma apneia leve ou moderada, que a gente vê que tem outras alterações além da apneia realmente que é grave, que é difícil viver sem o CPAP. Mas o paciente está sobrepeso, então você vai conseguir emagrecer. Durante aquele tempo, isso. Então temporariamente, vezes, enquanto a situação persistir. O que eu tenho visto, Maria, infelizmente, às vezes eu fico até um pouco chateada, porque no sentido de não poder ajudar imediatamente o paciente, aquele paciente geralmente caminhoneiro, ou taxista, ou Uber, que precisa renovar a carteira, tá, de habilitação, geralmente caminhoneiro, e ele não consegue, o médico que vai fazer a avaliação para ver se pode liberá-lo a fazer a carteira, ele vê que o paciente tem propensão a ter apneia, por vários fatores, como eu falei, via garganta, via a insuficiência do pescoço, que é um outro fator também que pode favorecer o ronco. Se for um pescoço curtinho e gordinho, a chance de ter apneia é grande também. Aí então, o médico às vezes não libera, então? Não libera, ele tem que ir lá com a especialista do sono para fazer a avaliação. Então a gente vê algumas coisas que às vezes podem ser resolvidas por cirurgia, por medicamentos ou por emagrecer, só que naquele processo ele precisa talvez usar o CPAP para melhorar a tua qualidade de vida. Então, se a gente percebe que não precisa usar para o resto da vida, por exemplo, ou para um bom parte da tua vida, você pode alugar o aparelho, resolver essa parte e depois retornar à vida normal. Faixa anti-ronco, uma pergunta de um ouvinte. Nós não falamos disso ainda. O que é a faixa anti-ronco? É tipo um esparadrapo que põe na boca da pessoa? Alguns chamam de queixeira, né? Alguns chamam de queixeira. Eles põem uma faixa na região do queixo e toda a região para fechar a boca mesmo. Isso, não é bem indicado, não. São mitos da internet. Isso não vai resolver, tem que saber o motivo também, isso só vai prolongar o problema do paciente. Bom, vamos lá. Percebi que meu marido ronca quando está muito cansado, diz a Marcela. Seria o mesmo raciocínio do álcool também, vai relaxar. E também a outra coisa que nós podemos pontuar, outro motivo também é medicamentos que fazem indução ao sono, tá? Eles também fazem o mesmo raciocínio, eles vão relaxar a musculatura e vai favorecer o ronco também, e a apneia. Olha a pergunta do Misael sobre o CPAP. Tenho apneia do sono com índice de 94 eventos por hora. Meu Deus, é um recorde, né? O tratamento indicado foi o CPAP. Utilizo o aparelho, mas estou com dificuldades. No início utilizava cerca de 4 horas, mas há 2 meses percebo que após 1 hora de sono, acabo despertando e desligando o aparelho sem perceber. O que poderia fazer? Pergunta o Misael. Então, Misael, é bem comum isso que você está relatando. Na verdade, assim, o que a gente considera o ideal? Que se faça pelo menos 5 horas de uso do equipamento, tá? Então, isso é meio que padrão. Acontece mesmo, é a questão da máscara. Você precisava dar uma olhadinha referente à máscara, se ela está bem adaptada ao seu rosto. E assim, se você tem indicação, você precisa usar. É uma questão assim, tirei sem querer a máscara durante a noite, viu que está sem, coloca de volta. Então assim, tirou aquelas sonequinhas durante a tarde, também é o uso do CPAP, tá? Qualquer hora do dia ou da noite, se você for dormir, você faz uso do equipamento. No caso dessa pessoa, ela desliga sozinha, como é que funciona isso? É comum as pessoas desligarem? É bem comum. Assim, o que acontece, Maria? O equipamento ele tem uma tecnologia. Se o paciente tirou a máscara sem querer durante a noite, que é bem comum isso, o equipamento desliga sozinho, tá? Então, assim, é questão mesmo da adaptação, mas tem que ter perseverança, tem que estar persistindo dia após dia, tá? E é um equipamento médico, então ele precisa usar. Eu não tenho apneia, diz um ouvinte que não se identifica. Costumo deitar no mesmo horário, durmo rapidamente, não acordo durante a noite. Não mudo muito de posição. Contudo, sonho a noite toda e fico muito cansado durante o dia, como se não tivesse descansado.
qual profissional eu poderia procurar? Pode ser um especialista do sono, que pode ser um otorrino, pode ser um pneumologista, um neurologista que tem essa formação. Daí provavelmente eles vão pedir a polissonografia para fazer a avaliação mais adequada do seu sono, do sono dele, né? Daí consequentemente vão poder saber a suspeição. É que hoje a gente está falando sobre a apneia do sono, mas existem Certo. outras patologias, existem outros distúrbios, então existem mais de 60 distúrbios do sono. Mas com a polissonografia e com um médico especialista, ela vai ser melhor orientada. Bom, temos vários ouvintes que fazem perguntas, não posso ler todas, mas enfim. Meu marido, às vezes, enquanto dorme, faz inspiração dividida em 3 partes. É isso? E depois expira normalmente. Isso pode ser um problema? Pergunta a Daniele. Pode. É importante fazer uma avaliação, sim. E só aproveitando para o tempo estar acabando, o CPAP não é só para ronco e apneia, tá? Também pode ser indicado, hoje cada vez mais indicando para atletas de alta performance. Você vai melhorar a oxigenação do sangue dele, consequentemente a parte pulmonar e cardíaca vai ser melhor para a sua qualidade. Porque como você é atleta, né, Maria? Mas de alta performance, vamos combinar, né? Namorado Eu só também, atleta né? que se chegar viva, para mim, na linha de chegada, isso já é uma vitória. Mas entendeu? cada vez estão mais usando, por esse motivo também. E também, só para reforçar, a apneia traz um prejuízo, além do cognitivo, como falei, cansaço, irritabilidade, sonolência, também prejudica a parte cardíaca também. O paciente pode aumentar a pressão arterial, pode ter risco de arritmia, até o infarto miocárdio. E também atrapalha a parte pulmonar. O paciente pode ter uma insuficiência cardíaca e pulmonar a longo prazo. Isso prejudica bastante o paciente. E uma coisa legal para as mulheres, a questão do sono reparador, ela voltando a dormir bem, ela vai emagrecer. Tá? Porque assim, é aquela coisa, a gente entra no sono REM, a questão do hormônio, a questão do restaurador ali, então ela volta a perder peso. Você já falou agora o apelo que todo mundo precisava. Vai faltar CPAP hoje em Curitiba. Dormir faz Pronto. emagrecer, pessoal. Falou em ficar magra, minha filha. Tira a rua também? Não, Uma, infelizmente. puxa, Ainda não, você né? falasse que tirava, Ainda não, né? clareava a vista e escureceu o cabelo, minha filha, daí acaba o CPAP em Curitiba. A Tami Murakami, meu filho tem 1 ano e 8 meses e tem muita dificuldade para dormir, pois ele ronca demais. É um indicativo para cirurgia? Então, infelizmente tem que avaliar. E provavelmente ele pode ter uma alteração que é adenoide, como nós falamos, hipertrofia de adenoide da carninha do nariz, e pode ter hipertrofia de amígdala, que é a amígdala grande. Só que infelizmente tem bebês que têm outras alterações que não são tão comuns, que não estão falando, que geralmente pode ter apneia neurológica, tá? Daí, infelizmente, são casos mais graves, mas provavelmente não é o caso dele, senão teria algumas alterações neurológicas perceptíveis que acompanham ele desde bebê. Então é importante avaliar assim, e lembrando que quanto mais tempo ela demorar, pior vai ser a qualidade de vida da criança, e do desenvolvimento da criança também. Vamos agora às notícias. Ainda não há informações sobre vítimas, mas uma sala de um supermercado de Ponta Grossa foi alvo de uma explosão por volta das 4h30 da manhã de hoje. Segundo as primeiras informações dos funcionários, o espaço dá acesso ao cofre do estabelecimento e ficou parcialmente destruído. O supermercado fica localizado na Vila Santa Paula, no bairro Contorno, em Ponta Grossa. E eu agradeço imensamente a presença de Paulo Mendes Júnior, ele é médico otorrinolaringologista, e também de Rafael Vale, fisioterapeuta. O tratamento da apneia do sono foi o nosso tema de hoje com os dois. Obrigada a vocês por estarem conosco. Eu que agradeço pela participação. Até uma próxima. Obrigado a todo mundo e tenha uma ótima noite de sono. Daqui a quantas horas? Daqui a muitas horas, né? Porque Alguém cochila, né? ainda tem muita coisa na segunda-feira para acontecer, né, doutor? Obrigada.